gloriosa palavra do Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Senhor nosso Deus, obrigada por esta manhã, a sua presença, Pai, por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor já confirmou essa palavra através desse último louvor. Quem clama aos pés de Jesus alcança graça, luz e misericórdia. Obrigada, meu Pai, porque aqui o Senhor trouxe aqueles que precisam ouvir essa palavra. Nós precisamos dessa palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Deus, venha agir em nossos corações, fazendo a sua obra, conforme Ele apraz. E que o Senhor possa trazer as respostas por causa dos nossos clamores. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode se assentar. Irmãos, Jeremias recebeu essa promessa quando estava preso no pátio da guarda. Jeremias foi um profeta chamado por Deus. Lá em Jeremias capítulo 1, verso 1 diz: Antes que te formasses no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei e te dei por profeta às nações. Esse foi o chamado de Jeremias. E Jeremias era muito moço ainda quando Deus o chamou para a obra. Ele tinha mais ou menos 20 e poucos anos. E ele falou para o Senhor que não podia, que não sabia falar e que ainda era uma criança. Porque muitas vezes quando o Senhor nos chama, nós sentimos essa inadequação. Moisés também sentiu isso. Ele disse para Deus que não sabia falar. E Moisés tinha 80 anos. Então, idade não tem nada a ver com idoneidade. Deus pode chamar independente da sua idade. Deus chama idosos, Deus chama jovens, Deus chama crianças, Deus chama casados, solteiros, ricos, pobres, não importa. O que importa é o propósito inicial de Deus para a sua vida. Efésios 1 diz que antes da fundação do mundo nós fomos eleitos. Então, muito antes de nós termos uma massa informe no ventre da mãe, Deus já havia nos chamado. Antes da fundação do mundo, Deus traçou o plano para a nossa vida, o propósito para a nossa vida e a obra que Ele tinha para cada um, antes da fundação do mundo. Então, todos nós que estamos aqui fomos inteiramente, profundamente desejados por Deus. Antes que fôssemos formados na madre, Ele já havia traçado os planos para a nossa vida. Lá, antes da fundação do mundo. E Deus chama Jeremias. Jeremias não queria obra, porque ele se achava incapaz. Mas quando Deus tem algo para a nossa vida e Ele nos chama, nós não podemos dizer não para o Senhor, porque Ele nos traz de qualquer maneira, ou por sim ou por não, Ele nos traz para a presença dEle. E Jeremias era um profeta que pregava o que o povo não queria ouvir. Naquela época tinha muitos profetas que pregavam mensagens falsas de Deus, que falavam em nome de Deus, sem estarem pregando em nome de Deus de verdade. E Jeremias pregava o que o povo não queria ouvir. Ele falava para o povo de se arrepender dos seus pecados, porque a destruição em Jerusalém ia acontecer. E Jeremias viveu justamente nesse período, no período em que Jerusalém foi destruída. E Deus deu uma ordem para Jeremias não se casar, e nem constituir família, e nem ter filhos. Quando nós clamamos a Deus, Ele tem 3 respostas para nos dar. Ou sim, glórias a Deus pelo sim, porque quando Deus fala sim, o sim de Deus é porque a vontade dEle coincidiu com a nossa. Glória a Deus. Quando Deus fala espere, Ele disse um sim, mas o sim não aconteceu ainda porque não chegou o tempo dEle. Então, glória a Deus. E quando Deus diz não, glórias a Deus mais ainda, porque o não de Deus é livramento. E Deus não fecha a porta certa, Deus só fecha a porta errada. E o que é a porta errada? É aquela porta que vai te levar para longe do propósito inicial dele para a sua vida. E tudo que for porta errada, Ele vai fechar na sua vida. Mesmo que você queira a porta errada, não vai acontecer porque Ele não quer. E Deus sabe o que faz. E Deus sabe o porquê do não dele, o porquê do livramento. Quando Deus falou para Jeremias o privando de se casar, imagina Jeremias. Ele foi um profeta chorando, um profeta que chorava por Jerusalém. Se Jeremias tivesse família, naquela época que Jerusalém foi destruída, todo o povo foi levado para a Babilônia, só os pobres, os
escombros ficaram em Jerusalém. A esposa de Jeremias com certeza seria levada também. Os filhos de Jeremias seriam levados também. Quando Deus falou para Jeremias não constituir família, ele sabia o que estava falando, não era o propósito dele para Jeremias. Porque talvez Jeremias não fosse aguentar, além de perder tudo, perder a sua família. Quando Deus diz um não para você, glorifica a Deus, porque o Senhor sabe o fim de todas as coisas. Ele conhece o fim desde o início, desde o começo. Se Deus falou não para aquele noivado e para aquele relacionamento, dá glórias a Deus. Porque só o Senhor sabe o que ia acontecer na sua vida se aquele propósito ia adiante. Se Deus falou não para essa empresa, só Deus sabe por quê. Se Deus falou não é o momento de engravidar agora, glórias a Deus. Se Deus falou não para essa faculdade, não para esse negócio que você quer fazer, glorifica a Deus, porque o Senhor sabe o livramento que Ele promoveu na sua vida, sem você nem perceber. Amém? Amém. E foi numa situação de cativeiro que a palavra de Deus veio sobre Jeremias. Porque não tem cativeiro que possa colocar mordaça na boca de Deus. Porque Deus irrompe qualquer cativeiro para responder aquilo que o puro está clamando. Deus irrompe qualquer cativeiro. Ele é o quarto homem da fornalha. Ele é o maná do deserto. Ele é aquele que irrompe um ambiente de trabalho penoso para chamar o Gideão para libertar o povo dele. Ele é um Deus que pode irromper um ambiente de prisão para libertar Paulo e Silas por causa do clamor. Esse Deus não tem limites para ele operar. Jeremias estava no cativeiro. Às vezes nós não estamos no cativeiro que Jeremias estava, um cativeiro físico, mas nós vivemos cativeiros. Talvez nosso cativeiro é emocional, um cativeiro de depressão. Talvez o nosso cativeiro é um relacionamento que nos aprisiona. Talvez o nosso cativeiro é uma situação financeira que nunca se resolve. Talvez o nosso cativeiro é uma profissão que nunca prospera. Talvez o nosso cativeiro é uma doença incurável. Eu não sei qual é o seu cativeiro e qual é a prisão que você está vivendo, mas o Senhor sabe. E uma coisa eu sei, o nosso Deus é um Deus que entra no cativeiro e fala o que ninguém pode te falar. E faz o que ninguém pode fazer. E promete que ninguém pode cumprir, porque Ele é Deus. E limites humanos não colocam limites na ação de Deus. E é nesse cativeiro que nós clamamos que Deus vem com a resposta e com a promessa. Porque foi nesse cativeiro que Deus irrompeu, dando para Jeremias uma das maiores promessas bíblicas que nós temos. Qual foi essa promessa? Clama a mim, Jeremias, que eu te respondo. Porque não tem cativeiro que possa impedir as minhas respostas. Em hebraico, clama significa gara, e gara significa nomear. Firmes, em hebraico, isso no original da palavra, é batizar, firme. E batizar em hebraico significa coisas inacessíveis, inalcançáveis. Então o que Deus falou para Jeremias foi: Jeremias, nesse seu cativeiro, nomeia a mim. Me coloca no centro, me chama, me nomeia, que eu te responderei. E eu te anunciarei coisas firmes, coisas inacessíveis, coisas escondidas, coisas isoladas, passíveis de serem respondidas apenas através de revelações divinas. Às vezes nós achamos que Deus é o gênio da lâmpada mágica, mas Ele não é. Para nós termos respostas de Deus e milagres, nós precisamos ter um relacionamento com Ele. Quando Ele falou clamar, Ele quis dizer orar. Orar é falar com Deus, e falar com Deus é relacionar com Deus. Ele pediu para Jeremias relacionar com Ele de maneira mais íntima e mais profunda. Às vezes achamos que Deus, o gênio da lâmpada mágica é assim: nós esfregamos a mão na lâmpada, o gênio aparece, você pede 3 pedidos e 3 desejos, ele atende os desejos e vai embora, e você chuta a lâmpada. Deus não é assim. Se nós queremos coisas com Deus, nós ainda precisamos relacionar com Ele, porque Deus não mendiga o nosso amor. Deus ainda não se curvou à nossa pressa ansiosa ou nervosa moderna. Se nós queremos coisas com Deus e respostas, nós temos que gastar tempo com Ele. Nós precisamos investir nosso tempo nele.
tempo com Ele e clamar a Ele, porque Ele é o único que pode responder aquilo que ninguém vai responder. Ele falou, clama a mim. Ele não falou, clama para o pastor, clama para o vizinho, clama para o pai, clama para o filho, não, clama a mim. Porque eu te respondo aquilo que ninguém nunca vai te responder. Não adianta clamar para quem não é Deus. Deus tem muitas maneiras de falar conosco. Deus fala através da palavra, do pastor, da prova, da bênção, da humilhação, da exaltação, dos momentos que Ele quiser. Mas nós temos só uma maneira para falar com Deus. E essa maneira chama clamor, oração. Só clamor. É assim que nós falamos com Deus. Sem clamores, sem respostas. Com clamores, com grandes respostas. Foi naquele ambiente que Deus convidou o profeta para clamar a Ele. E quando Deus convidou o profeta para clamar, Ele garantiu: se você clamar, eu vou responder. E garanto ainda mais, porque eu sou fiel. Se você clamar, eu vou responder além daquilo que você me perguntou. Eu vou responder aquilo que é inacessível, aquilo que é oculto, aquilo que está escondido, aquilo que ninguém vai te trazer. Os clamores nos trazem muitos benefícios. E o primeiro deles está em Salmo 25, 14, que diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem. Ele lhe fará saber o seu conserto. Quer saber os segredos de Deus? Clame. Deus não revela segredos íntimos para aqueles que não são íntimos dele. Ele revela segredos para os que são íntimos dele. O clamor nos livra da angústia. Salmo 91, versículo 15 diz assim: ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Está angustiado, experimente clamar. Você vai sair do clamor totalmente aliviado, porque Ele está conosco na angústia. O clamor, ele é o contentamento do coração de Deus. Provérbios 15:8 diz assim: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Mais do que agradar a nós, a oração agrada a Deus. No Antigo Testamento, existia uma sinagoga em Jerusalém em que os judeus pensavam que Deus habitava lá. E a Shekinah de Deus manifestava lá mesmo. A Shekinah, a glória de Deus, se manifestava naquela sinagoga. Existia um altar que eles ofereciam sacrifícios para Deus. E tinha um incenso que não parava de queimar. Com Jesus ressurreto, morto e ressurreto por nós, foi firmada uma nova aliança. Deus agora habita em templos humanos, em corpos humanos. Nós somos o tabernáculo do Deus vivo. O altar de Deus é o nosso coração. E o incenso que não pode parar de queimar são as nossas orações. Glória a Deus. E essas orações têm que subir para Deus como um incenso aromático, como uma cana aromática, como uma gordura de carneiros. É assim que o Senhor recebe a nossa oração como incenso, e tem que ser agradável às narinas dele. Tem muita oração que nós fazemos que é desagradável a Deus, mas tem orações que sobem aos céus como um incenso aromático, e Deus tem prazer em ouvir os nossos clamores. A oração é mais do que nos agradar, agrada a Deus, e tem que agradar ao Senhor. Os clamores, eles nos justificam. Isaías capítulo 43, verso 26 diz: procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões, para que te possas justificar. Apresenta as tuas razões diante de Deus, clama a Ele, para que você possa se justificar diante dEle. Os clamores nos justificam. Ele recebe os nossos clamores. Através dos clamores, nós conhecemos os caminhos de Deus. Porque antes de clamar, o Senhor não revela nada. Isaías 55, do verso 6 ao 9, diz assim: buscai ao Senhor enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixe o homem ímpio seus maus caminhos, de homem maligno seus maus pensamentos, e se converta ao Senhor, e se compadeça
os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos, mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, os sonhos dele são mais altos, mas nós nunca vamos saber e nunca vamos descobrir enquanto não clamar. Quando você passa a clamar, Deus passa a revelar aquilo que Ele tem para você e que Ele projetou para a sua vida antes da fundação do mundo. Tem coisas que Deus revelou na minha vida depois que eu comecei a clamar, porque antes de eu clamar, por mais que Ele me amasse, Ele não revelaria. Porque a lei espiritual só responde se me clamar. E tem outra lei espiritual. O céu, ele trabalha com confissões e não com justificativas. E essa lei, clama que eu respondo, é uma lei espiritual. Quer respostas? Devemos orar. Sem clamor, o Senhor não vai responder nada que Ele projetou para a sua vida. Glória a Deus. Mas se você clamar, Ele prometeu que vai responder além do que você pediu. Deus seja louvado. Mas o benefício dos clamores, os clamores, eles fazem com que ele faz com que Deus se permita ser achado. Deus, Ele não é um Deus barato, que está em qualquer esquina. Ele é onisciente, mas Ele não mendiga o nosso amor. Para Ele se manifestar, você precisa provocá-lo com seus pedidos. Jeremias 29, do 11 ao 14, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, então serei achado de vós. O que ele disse? Buscá-lo de todo o coração é clamar. Porque clamar é mais que orar. Clamar é buscar de todo o nosso coração. Jesus clamava no Getsemane. Ele clamava a presença de Deus. Clamar é mais do que orar. É buscar com intensidade, persistência e com a alma. E Ele prometeu, se você me buscar, você vai me encontrar. Isso é misericórdia. Porque se Deus não fosse misericordioso, você podia clamar 1000 anos e Ele não se permitiria ser achado. Cada um que está aqui, que já teve um particular com Deus, teve porque Deus permitiu ter. Deus permitiu que você o encontrasse. E você o encontrou porque um dia você clamou. Mesmo clamando, Ele só se deixou ser achado porque Ele quis. Porque Ele é misericórdia. Porque se Ele não quisesse, não teria nos encontrado. Os clamores nos trazem discernimento e sabedoria. Porque o nosso Deus é um maravilhoso conselheiro. Se você clama, você atrai a presença dEle. E com a presença dEle vem toda a sabedoria e discernimento que você precisa para você escolher as melhores decisões para a sua vida. O clamor traz fé. Aquela mulher do fluxo de sangue que tocou na orla das vestes de Jesus e foi curada. Ela foi curada, não foi um passe de mágica. Muitos ali tocaram nas vestes de Jesus e não receberam milagre nenhum. Só a mulher do fluxo recebeu. Porque ela havia clamado 12 anos. Porque fé não é superstição. Não é misticismo. Cristianismo é construção de fé. Aquela mulher recebeu o milagre porque havia clamado 12 anos antes. Ela passou 12 anos se relacionando com o autor e consumador da fé. E o resultado disso é fé. E o resultado de fé é milagre. E milagre é resposta de Deus. E foi aquilo que ela teve quando tocou em Jesus. Porque o clamor traz fé. O clamor faz com que você perceba que você é dependente de Deus. O clamor faz com que outros também queiram experimentar. Você começa a desejar que outros queiram experimentar dos benefícios de clamar a Deus. O clamor converte almas. Jesus falou para Pedro: Pedro,
Satanás quer peneirar você. Mas eu tenho rogado junto ao Pai por ti. O que Jesus fazia? Jesus orava para que Cristo nascesse em Pedro. Porque Pedro estava convencido, mas não convertido ainda. E Cristo orava para que ele nascesse dentro de Pedro, para que Pedro se convertesse. Paulo falou: eu sinto dores de parto por vocês. Paulo evangelizava, mas evangelizar somente não traz os resultados necessários. Quando você evangeliza e clama por aqueles que você evangeliza, o resultado é muito mais rápido e muito mais eficaz, porque você clama pelas almas que você evangelizou. Paulo clamava por quem ele evangelizava, e Jesus também. Os clamores, eles nos colocam num patamar maior e impedem certas tentações. A palavra de Deus diz: oreis para que não entreis em tentação. Às vezes nós entramos muito no ambiente de tentação porque nós clamamos pouco. Quando nós estamos num nível espiritual superior e maior, que o que te leva para esse nível é a oração, é o clamor, tem tentações que nem te tentam mais, porque você está em outro nível. Tem tentações que se tornam tão chulas, tão fracas, que o diabo começa a perceber que tem que investir mais para sequer te tentar. Porque você está em outro nível, o nível dos clamores. Não é qualquer coisa mais que te afeta. Oreis para que não entreis em tentação. Ou seja, a oração nem deixa você entrar em tentação. Os clamores, eles são um remédio contra heresias. Paulo falou em Efésios: vocês são meninos na fé. Vocês são levados por qualquer vento de doutrina. Irmão, Jesus vai continuar curando. Ele vai continuar restaurando. Ele vai continuar entregando a chave. A chave da vitória, a chave do carro, a chave da casa. Ele vai. Mas tem doutrinas que são heréticas. O cerne do Evangelho não é o que Jesus faz, é quem Ele é. Isso é o alvo. Isso é cristianismo, é quem Ele é. O que Ele é em nós. O cerne é: Ele nos libertou dos nossos pecados e das garras do diabo. Ele nos libertou de nós mesmos e do jugo da escravidão do pecado. Isso é cristianismo. É mais do que aquilo que Ele faz por nós. Ter nos liberto e nos ter dado a salvação e a vida eterna é muito mais do que nós merecíamos. Os clamores nos transformam. Nada transforma o homem interior, nada. Nem o remédio, nem uma terapia, nem o médico, nada. O clamor transforma. Segundo Coríntios 3,17 diz: mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, como pela mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Nada transforma o homem interior, apenas o clamor. Quando você lê a Bíblia, você conhece a Bíblia de Deus, a palavra de Deus. Mas quando você clama, você conhece o Deus da palavra. Porque clamar é orar, orar é falar, falar é relacionar com Deus. Por que nós muitas vezes não sentimos como Cristo, não falamos como Cristo, não agimos como Cristo, não amamos como Cristo? Porque nós não andamos com Cristo. Porque não andamos com Cristo, porque não falamos com Ele, porque não clamamos a Ele. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo vem habitar em nós e Ele começa a nos transformar. Só que Ele só transforma até onde você permite. Quando você converte, o Senhor poda as suas folhas. Mas quando você clama, Ele arranca as suas raízes malignas. Quer ser transformado? Porque o Senhor disse: a sua porta e bato. Se você abrir, Ele vai entrar. Quem abre é você. Se você abre a porta do hall de entrada, Ele entra. Se você abre a porta da sala, Ele entra mais. Se você abre a porta do quarto, Ele entra mais. Só que Ele só entra até onde você deixar e até onde você abrir. É você que permite. Tem pessoas que estão salvas, estão convertidas, se arrependeram dos seus pecados, tiveram uma vida nova, mas não estão transformadas, porque clamam pouco, porque não tem vida de oração.
Tem crentes que estão até salvos, mas são fofoqueiros, maliciosos, sensuais, maus pagadores, desonestos. Por que não clamam? Porque se clamasse, o Deus da Bíblia o transformaria. Relacionamento com Deus. Os calos dos joelhos curam os calos da alma. Enquanto você clama, você é curado, você é perdoado, você é restaurado, você é transformado. Os clamores nos fazem compreender qual é o nosso pecado. Isaías, no capítulo 5, diz assim, antes do chamado de Isaías, ele decreta 7 ais para um monte de gente. Ai das prostitutas, ai dos soberbos, ai dos avarentos, ai dos beberrões. E ele vai decretando 7 ais. Acaba o capítulo 5 e começa o capítulo 6. E ele começa assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. O versículo 3 diz assim: e clamavam uns aos outros e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o lugar se encheu de fumaça. Então Isaías disse: ai de mim, porque eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Quem aqui entendeu esse mistério? Isaías vinha decretando um monte de ai para um monte de pecadores. Ele era um juiz implacável. Mas quando ele conheceu Deus face a face, ele viu que ai era dele, porque ele era um homem de lábios impuros. Às vezes nós julgamos muito o outro porque nós estamos orando pouco. Quando Isaías se converteu de verdade, porque quando ele foi chamado, ele viu o Senhor face a face, ele se converteu. Foi ali que ele se converteu. E quando ele viu o Senhor, ele viu qual era o pecado dele. E ali ele percebeu: ai de mim, porque sou eu que estou perecendo. Eu que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. E não foi Isaías que clamou, foram os serafins. E a resposta veio para ele. Quando você clama, às vezes você não recebe a resposta, mas quem está ao teu redor recebe. Às vezes você clama e quem recebe a resposta é o filho, é o pai, é o ministério, é a igreja. Mas a resposta virá. Porque ele falou: clama que eu respondo. Independente de para quem ele enviará a resposta, ele enviará. Porque o seu clamor é o que provoca ele para que ele responda. Quando nós começamos a clamar, nós começamos a perceber qual é o nosso pecado. E nós começamos a relacionar com aquele que nos converte, de verdade, nos transforma. E o mais importante de tudo, o clamor nos traz respostas inacessíveis e escondidas. Quando Jacó clamou em Betel, ele clamou por proteção, porque ele tinha medo do irmão que estava vindo para matá-lo, para acertar as contas com ele. Ele queria proteção. E Deus deu a ele o que ele pedia, proteção, e revelou mais para Jacó naquele dia que ele clamou. Naquele dia Jacó descobriu que dele sairiam 12 tribos, e uma dessas tribos sairia o Salvador da humanidade. Moisés clamou para ver a glória de Deus, em Êxodo 33:18, e Deus mostrou para ele a sua glória, o seu esplendor, o seu brilho, e mostrou mais. Em Moisés, a minha glória é muito mais que brilho, a minha glória é bondade e misericórdia. Daniel clamou, ele vivia clamando. Quando ele entrou na cova dos leões, o Deus a quem ele vivia clamando já estava lá. E Deus revelou algo para Daniel e para o rei e para toda a Babilônia, algo tremendo. Eu defendo aqueles que são fiéis a mim. Eu chego antes na cova dos leões. E o rei viu quem era o Deus de Daniel. Ele revelou muito mais do que só salvar Daniel dos leões. Ana clamou por um filho. E Deus deu a ela o clamor. Deu o que ela havia clamado, mas deu mais. Deus deu a Ana um profeta, um sacerdote, um juiz. Porque ela clamou. E Deus responde além. A mulher samaritana clamou.
ela clamou, ela queria água. Dá-me de beber desta água, Senhor. E Jesus revelou para ela que ele era o Messias e que ele era a fonte de águas vivas. E ainda disse mais: traga-me o seu marido. Não, eu não tenho marido, né? Claro, já teve 5. E este com o qual você está não é teu. Ou seja, mulher, eu sou a fonte que você precisa. Não precisa se submeter a ser amante de homem nenhum. Eu sou a tua fonte, eu sou o teu marido, eu sou o teu provedor. Você está buscando beber água de cisternas rocas e poços que estão sujos. Eu sou a fonte de águas vivas que você precisa para você ser feliz. Você é mais do que amante, você é missionário em Samaria. Ele revelou isso para ela. Aleluias, ele revela mais do que aquilo que você pediu. Porque ele é misericórdia. Davi, lá em Ziclag, os inimigos passaram e levaram as suas famílias e os seus bens. Quando Davi voltou com seus homens e clamou ao Senhor e falou: Deus, eu irei, irás. Eu os alcançarei, os alcançará. E naquele dia, Davi trouxe tudo de volta. Deus revelou para Davi: ei, o inimigo perde tempo com bobagens, levando as suas coisas, mas eu ganho tempo com o que importa, porque todo mundo voltou vivo. O inimigo pode ter levado algo das suas mãos, não sei o que. Pode ter levado o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu bem. O inimigo perde tempo com essas bobeirinhas, mas Deus ganha tempo se importando com o que importa. Vai voltar e volta com vida. Porque Ele importa com o que tem importância. O cego Bartimeu clamou porque ele queria enxergar novamente. Deus devolveu a vista a ele e ainda o salvou. Vai em paz, a tua fé te salvou. Pedro clamava sobre as águas do mar da Galileia porque ele queria ser salvo. Ele estava com medo de se afogar. E o Senhor o salvou da morte iminente. E ainda disse mais: ei, Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele mostrou para nós qual que é a base de todos os nossos problemas. É a nossa incredulidade. Ele revelou ali a raiz dos nossos males, a nossa pequena fé. Os homens estavam num barco lá no mar da Galileia. Jesus dormia no barco e começou uma grande tormenta. E eles clamaram ao Senhor, dizendo: não te importa que pereçamos, mestre? Então Jesus levantou, acalmou o vento e a tempestade. Ele acalmou a tempestade e revelou para nós: esse Deus é um Deus que acalma a tempestade, que acalma o vento. O Deus que até o mar, o vento, a natureza obedece. Esse Deus pode passar bálsamo na nossa ferida. Ele pode acalmar a nossa tempestade. Do nosso mar da Galileia pessoal, Ele sabe o que nós estamos passando. E Ele conhece as nossas tormentas. O Deus que acalma a natureza, que é maior que a lei da natureza, é muito maior que o nosso problema. Ainda Jesus alertando os discípulos da importância da oração e de orar sem desfalecer, contou a parábola do juiz iníquo. Se este juiz iníquo julgou com justiça a causa da viúva, o Deus, o justo juiz que está nos céus, não julgará, pois, a vossa causa com justiça? É claro que Ele julgará. Pedi, dar-se gozar, bater, a porta abrir-se gozar, buscais, achareis. Pedi, a orar, buscais, aí já é clamar, porque é orar com persistência. Glória a Deus. Muitas vezes nós não alcançamos respostas porque nós comemos comida de demônio. Ficamos a semana inteira olhando sensualidade no WhatsApp, olhando fofoca no Facebook, conversando bobagens. E nós chegamos na igreja, clamamos 5 minutos e queremos que o céu se rasgue com respostas tremendas. Quer respostas, gaste tempo com Ele. E Ele trará tudo e além do que você precisa. Mas Deus é amor e misericórdia, Ele é. E esse atributo você tem e é imutável sobre a sua vida. E nunca vai te deixar. O amor e a misericórdia de Deus. Misericórdia porque
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E amor porque nós um dia fomos salvos e por isso estamos aqui. Isso é amor, isso é misericórdia. Mas se você quiser respostas, ainda precisamos clamar. Porque amor e misericórdia não traz respostas, o que traz é amor. Deus seja louvado. Mas eu não preciso de mais respostas, eu já tenho todas. Glórias a Deus. Clame por aqueles que não podem mais clamar. Tem pessoas, irmãos, que não conseguem mais clamar. Vamos clamar porque não tem mais forças. As prostitutas não conseguem mais clamar. Os drogados não conseguem mais clamar. Os presidiários não conseguem mais clamar. Não conseguem. Ora, clama pelos idólatras, porque eles não sabem nem para quem clamar. Clama pelos adúlteros, porque estão vendidos para a sensualidade. Clama pelos homossexuais, porque o mundo perverteu o desejo sexual deles. Clama porque está aprisionado em relacionamentos autodestrutivos e não consegue, não tem mais forças para clamar. Clama porque não pode mais. E Deus responderá até para você. Amém? Amém. Os calos dos joelhos continuam curando todos os calos da alma. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Deus seja louvado.